Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à audição da doutora Ana Margarida de Brito Pedroso, na qualidade de Secretária-Geral do Ministério da Saúde desde maio de 2022. A depoente tem conhecimento da nossa grelha de tempos. Informo que as declarações que são feitas nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, que aliás decorre do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, são declarações que têm de ser feitas necessariamente com a verdade. Estamos no âmbito de uma Comissão Parlamentar de Inquérito que se rege pelas regras do processo penal. Não há necessidade de prestar juramento, mas está obrigada a responder com verdade sob pena de cometer crime de falso testemunho. Vamos então dar início à ronda de perguntas. Começamos pelo Grupo Parlamentar do PSD. Senhor Deputado Francisco Pimentel pode questionar diretamente a depoente e pode responder diretamente, sendo certo que a depoente já deu informação que não irá fazer a intervenção inicial. Por favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Doutora Ana Pedrosa, que é Secretária-Geral do Ministério da Saúde, e é nessa qualidade que vou inquirir. É Secretária-Geral da Saúde nomeada desde quando? Senhor Deputado, boa noite a todos. Eu sou a Secretária-Geral do Ministério da Saúde, nomeada em Comissão de Serviço desde maio de 2022, nomeada em substituição desde março de 2020. E desde que a Secretária-Geral efetiva foi na sequência do processo da CRESAP? Peço desculpa? Foi nomeada Secretária-Geral na sequência do processo da CRESAP? Sim. Okay. Outra pergunta. Senhor Deputado, se me permite, temos aqui um problema com o relógio, se me der um segundinho. Então é mais uma razão para falar. Aproveito este entretanto para pedir à depoente que sempre que terminar de fazer a sua intervenção para desligar o microfone, para efeitos de gravação. Obrigada. Muito bem. Sra. Doutora, por aquilo que eu tenho conhecimento do seu currículo, é jurista, advogada suspensa, não é? Portanto, autossuspendeu-se nas suas funções para poder exercer as funções. E é funcionária pública, nomeada? Não é funcionária pública, portanto, mas é dirigente superior de cargo superior de primeiro nível da administração pública como secretário-geral, certo? Jurista, advogada com inscrição suspensa já há largos anos. Eu sou funcionária do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, que é uma instituição mais ou menos dentro do Ministério da Saúde, mas que efetivamente não pertence à administração pública. E, portanto, eu tenho um contrato individual de trabalho que não é um contrato de trabalho em funções públicas. Muito bem, muito obrigado. E, Sr. Secretário-Geral, nessa qualidade de Secretário-Geral, foi selecionada pela CRESAP com base naquilo que era o seu currículo. Que experiência anterior é que tinha da administração pública? Eu fui adjunta de vários gabinetes ministeriais entre 2005 e 2011. Depois fui assessora jurídica do Diretor-Geral da Saúde e Autoridade de Saúde Nacional entre 2011 e 2017. Em 2017 fui nomeada Secretária-Geral do Conselho Económico e Social. Em 2018 suspendi essas funções para exercer funções de chefe de gabinete ministerial. Retomei essas funções de Secretária-Geral do Conselho Económico e Social quando terminei as funções no gabinete e depois então fui nomeada Secretária-Geral do Ministério da Saúde. Muito obrigado. E, portanto, como responsável do Ministério da Saúde, Secretária-Geral, sabe que, como Secretária-Geral, como dirigente de cargo superior da Administração Pública de primeiro grau, compete-lhe especiais obrigações, quer em termos de deveres e, portanto, cumprimento de princípios, relativamente à administração pública. E, nomeadamente, como Secretária-Geral do Ministério da Saúde, compete-lhe também articular, nomeadamente, a ligação com as entidades empregadoras públicas que estão sob a tutela do Ministério da Saúde, nomeadamente o INEM. Compete-me articular com qualquer entidade do Ministério da Saúde, seja entidade empregadora ou noutra circunstância. Não tenho particulares deveres em matéria de relações laborais, mas sim com o INEM e com as outras instituições do Ministério da Saúde. Muito bem. Mas, de qualquer maneira, como Secretária-Geral, tem por função, no Ministério da Saúde, alertar não só a tutela para aquilo que se passa nos institutos ou nos serviços tutelados pelo Ministério da Saúde, mas também articular a conhecimento à tutela daquilo que se vai passando também
vice-versa nos dois sentidos dos institutos e do Ministério. Serve isto para dizer porquê. Concretamente, como sabe, em finais de 2024 houve 3 greves, e nomeadamente 2 que coincidiram temporalmente. Uma greve específica dos trabalhadores do INEM e uma outra que coincidiu, que foi uma greve decretada pelo FESINAP, uma frente sindical, que é uma greve genérica. Teve conhecimento destes pré-avisos de greve? Foram-lhe dado conhecimento? A Secretaria-Geral do Ministério da Saúde recebeu, creio que todos os pré-avisos, não estou certa se todos, mas pelo menos 2, para os tratar no âmbito das suas atribuições. E quais são as suas atribuições enquanto Secretária-Geral? Para este Recebeu os pré-avisos de greve, certo? E o que é que fez aos pré-avisos de greve? Aquilo que nós fazemos sempre, a função da Secretaria-Geral para este efeito é fazer uma recolha estatística dos trabalhadores que se encontram em situação de ausência em greve. E para esse efeito nós recebemos os pré-avisos de greve, fazemos a articulação com todas as instituições que previsivelmente possam ter trabalhadores afetados pela greve e fazemos apenas uma recolha estatística. Nós não fazemos qualquer outra articulação com qualquer outra instituição. Só tratamos de trabalhadores em greve se esses trabalhadores forem, obviamente, da Secretaria-Geral do Ministério da Saúde, não de quaisquer outras entidades. Bom, relativamente a essa questão, não é a opinião da IGAS, da Inspeção-Geral das Atividades de Saúde, que a senhora a Secretária-Geral teve a oportunidade de rebater, e que diz que das 3 greves convocadas no período investigado, apenas a greve ao trabalho suplementar aos extraordinários, decretada pelo Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, foi comunicado ao INEM. O outro, como era um pré-aviso de greve genérico, obviamente que não chegou à entidade empregadora. E, portanto, como sabe, não tendo tido conhecimento o INEM, mas teve conhecimento a senhora Secretária-Geral enquanto tutela desta matéria, nomeadamente do pré-aviso genérico da FESINAP. Terei tido eu, como teve a CSS, como teve a Direção Executiva e muitas outras entidades. Nos termos da lei, o pré-aviso de greve tem que ser comunicado por meios idóneos, ou diretamente ao empregador, ou publicitado por meios idóneos. Portanto, não há várias hipóteses neste caso. Ou o sindicato convocou adequadamente a greve e dela deu conhecimento direto à instituição empregadora visada, ou então publicitou-a de forma idónea. E o INEM, ou a instituição visada, tinha que ter conhecimento por esse meio. Não há um terceiro interveniente que tenha obrigação legal de transmitir qualquer pré-aviso de greve. E deixe-me só também dizer uma coisa. Eu rebati efetivamente o relatório preliminar da IGAS, que foi tornado público indevidamente, porque ainda não tinha sido sujeito a contraditório, e se reparar, o Sr. Inspetor-Geral não homologa qualquer parte relativa à Secretária ou à Secretaria-Geral do Ministério da Saúde. O que quer dizer que qualquer parte que o relator tenha entendido manter no relatório não tem qualquer eficácia externa. Se ler, de resto, eu presumo que tenha acesso ao relatório final, como é evidente, no parecer da equipa multidisciplinar diz-se claramente que o entendimento do relator viola a lei. Muito bem. De qualquer maneira, Sra. Secretária-Geral, enquanto Secretária-Geral, é a dirigente da entidade empregadora pública, neste caso, Ministério da Saúde, isto é da Direção-Geral. É. O dirigente superior do primeiro nível e do segundo nível são entidades dirigentes da entidade empregadora. Obviamente que uma coisa é o Ministério e a Ministra, ou neste caso o Ministro ou a Ministra, e outra coisa é a responsabilidade enquanto entidade empregadora. A questão toda é esta, que eu vou lhe pôr diretamente. No caso do Instituto do INEM, a entidade empregadora é o INEM. E compete ao INEM desencadear os meios necessários para suprir aquilo que poderão ser eventuais faltas de pessoal durante o período da greve. Agora, há aqui uma coisa que é importante, é que houve um pré-aviso feito por um sindicato específico e houve um pré-aviso feito por um sindicato genérico, em que a Secretaria-Geral teve conhecimento, não acha que devia articular e que era a sua obrigação enquanto dirigente de primeiro nível, superior de primeiro nível, não deveria ter anunciado, ou pelo menos alertado a Ministra e alertado o INEM para que pudesse tomar as providências necessárias a que o INEM não pusesse aquilo que é um bem essencial, que é a vida das pessoas? Sr. Deputado,
Eu sou dirigente superior da Administração Pública e eu faço a gestão dos recursos humanos da Secretaria-Geral do Ministério da Saúde. O INEM é um instituto público, é uma pessoa coletiva distinta do Estado e os dirigentes máximos do INEM têm as suas próprias competências. Quando eu recebo um pré-aviso ou quando o vejo na comunicação social ou num site, eu tento ver se ele me é aplicável. De resto, eu estou obviamente sujeito ao princípio da competência. No âmbito da administração pública, eu só posso praticar os atos que a lei diz que eu posso praticar. E os atos que eu posso praticar em termos de gestão de recursos humanos dizem exclusivamente respeito aos meus trabalhadores. Em termos de difusão de informação, eu faço a difusão de informação externa, eu faço comunicação aos cidadãos, faço atendimento ao público, faço divulgação em vários sites, sítios eletrónicos. Eu não faço divulgação de informação que não me compete a outras instituições. Se me permite, e pedindo desculpa por eventualmente me repetir, o que a lei diz é que ou o sindicato comunica diretamente ao empregador ou tem de o fazer por meios idóneos. E se o meio pelo qual fez o pré-aviso de greve for considerado idóneo, então é o INEM que tem que ter os mecanismos para conhecer desses pré-avisos, seja um sindicato setorial, seja um sindicato geral. Não é à Secretaria-Geral, com toda a certeza, que compete fazer essa divulgação. Muito obrigado, Sr. Presidente. Depois terei mais outras questões, mas ficará para a segunda ronda. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Chega, o Sr. Deputado Pedro Frazão. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Sra. Secretária-Geral, vejo pelo depoimento que está a trazer aqui até agora, que está a seguir exatamente a mesma linha que seguiu no seu contraditório ao IGAS, isso pelo menos de facto é coerente, nas 13 páginas que dirigiu ao IGAS e que, portanto, continua-se a escudar no estrito sentido da letra da lei. Mas eu gostava de ir um bocadinho mais além, Sra. Secretária-Geral, se me permitisse, e vou começar com um enquadramento, digamos que, da sua profissionalidade e do seu percurso dentro dos ministérios. Em que ministérios é que serviu, sobre que tutela, sobre que ministros e sobre que primeiros ministros dos governos é que serviu? Senhor Deputado, eu iniciei funções em gabinetes ministeriais sempre na área da saúde, de resto com o Ministro Correia de Campos. Depois, perdão? O Primeiro-Ministro era José Sócrates. Depois, com o Secretário de Estado Francisco Ramos, já era então Ministra Ana Jorge, e depois com o Secretário de Estado Manel Pizarro, à altura em que saio de gabinetes ministeriais e vou para a Direção-Geral da Saúde, onde estive 6 ou 7 anos. Só retorno depois a gabinetes ministeriais em 2018, por um ano, como chefe de gabinete da Secretária de Estado Raquel Duarte. Cuja ministra era? Peço desculpa, cuja ministra era Marta Temido, peço desculpa. Portanto, é correto dizer que a Sra. Secretária-Geral tem um amplo conhecimento dos funcionamentos dos ministérios e que conhece, como as palmas das suas mãos, as estruturas dos ministérios da saúde e dos seus institutos e organismos. Eu tenho conhecimento orgânico e do funcionamento dos gabinetes ministeriais, se conheço com as palmas das minhas mãos, enfim. Durante esta vasta experiência em que passou também pela Direção-Geral da Saúde, onde esteve a coadjuvar o Sr. Diretor-Geral Francisco Jorge, certo? Quantas centenas de processos que têm a ver com o INEM e com as falhas de socorro do INEM é que lhe passaram pelas mãos? Na Direção-Geral da Saúde? Em todo o seu percurso. Senhor, ou seja, o que eu quero perguntar aqui é quantas vezes é que lidou com o INEM e teve noção de que, de facto, o INEM é uma instituição que, mais ou menos desde 2016, 2017, começou a ter graves problemas no socorro e na emergência médica? Senhor Deputado, eu estava a tentar puxar pela cabeça pelas delegações de competências que os membros do Governo com quem trabalhei tinham na altura. Não tenho ideia, creio que só tive contacto com o INEM talvez em 2008, 2009. Não tenho memória de noutros gabinetes de ter contacto com o INEM. Na Direção-Geral da Saúde, com certeza que não, porque são instituições completamente distintas. E com greves feitas nos institutos, nos hospitais e nas instituições do Ministério da Saúde? Eu nunca tive a área dos recursos humanos, Sr. Deputado, portanto as greves não passavam por mim, de tudo. Muito bem. E
tinha noção de que o INEM, do ponto de vista pessoal até, acredito que seja uma pessoa que veja notícias e que seja bastante informada, que o INEM tinha vindo ter vários desafios, digamos, neste âmbito, até porque, por exemplo, a doutora Marta Temido foi várias vezes chamada aqui ao Parlamento para ser inquirida sobre esses assuntos em audições. Sr. Deputado, como lhe digo, eu nunca acompanhei de muito perto o INEM, eu não conheço as dificuldades específicas do INEM, posso-lhe falar das da Secretaria-Geral com toda a certeza. Do INEM, não lhe sei dizer, a não ser o que vejo nas notícias, de facto. Portanto, é extraordinário que a Sra. Secretária-Geral venha aqui, trabalhou todos estes anos com tantos ministros e tantos secretários de Estado e parece que nunca teve noção do que é que se passava do INEM, dos desafios do INEM, das falhas de socorro do INEM e dos problemas que o INEM tinha no nosso Sistema Nacional de Saúde. Senhor Deputado, o que me compete enquanto Secretária-Geral é saber da Secretaria-Geral. Se me falar em termos orgânicos, consigo-lhe falar com certeza da parte orgânica de todas as instituições do Ministério da Saúde, estou certa. Em termos de problemas específicos, sejam financeiros, de recursos humanos, de frota, do que seja, não tenho um conhecimento suficientemente aprofundado que me permita responder cabalmente a qualquer pergunta que me faça nessa matéria sobre o INEM. Mas não foi isso que eu respondi, não foi isso que eu perguntei. O que eu perguntei era se a Sra. Secretária-Geral, ao longo destes anos todos de trabalho no Ministério da Saúde, tem conhecimento ou não de que o INEM tem desafios e que teve várias situações em que teve em colapso. Falta de linhas de atendimento, aumento do tempo de socorro, tanto pelas vezes que os senhores ministros foram sendo chamados ao Parlamento, como pelos próprios presidentes do INEM. Senhor Deputado, enquanto Secretária-Geral, não tenho conhecimento. Não sei como lhe dizer isto de outra forma. Não tenho. Não tenho. Sei apenas aquilo que vejo nas notícias, que de vez em quando há falhas, mas é um conhecimento noticioso, não é um conhecimento enquanto Secretária-Geral que penso que é aquilo que me está a perguntar. Enquanto Secretária-Geral não tenho conhecimento. Então não percebi a sua pergunta, desculpe. Eu pedi uma interpelação à mesa, se fosse possível. Senhora Presidente, eu penso que estamos aqui a ter um momento Joe Berardo, porque assim, a senhora Secretária-Geral está a responder às perguntas, não em toda a dimensão em que eu estou a fazer, mas escudando-se na sua qualidade de Secretária-Geral. Eu, por várias vezes, dirigi-me à senhora Secretária-Geral dizendo que me dirigia, ou estava a mencionar, todo o seu percurso no Ministério da Saúde, e inclusivamente o facto de ela ser uma pessoa que trabalha em saúde e que, portanto, acredito que seja bastante informada. Portanto, a senhora Secretária-Geral ou se está a fazer desentendida ou não quer responder. E, portanto, a senhora Secretária-Geral tem que responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. O que pedimos, o Sr. Presidente, o Sr. Deputado é livre de fazer as perguntas que quiser. A depoente tem a obrigatoriedade de responder com verdade a todas as questões. Porventura, daquilo que eu percebi, não terá compreendido a dimensão que o Sr. Deputado estaria a colocar nas suas perguntas. Portanto, uma vez que já foi feito esse esclarecimento, agradeço então a resposta ao Sr. Deputado. Com certeza, Sr. Deputado, não tenho qualquer intenção de não responder às perguntas, assim eu as compreendo de facto. O único conhecimento que tenho do INEM, volto a dizer, decorre de notícias e não de conhecimento próprio ou específico das minhas funções e, de facto, ocasionalmente nas notícias é perceptível falhas no atendimento, seja no CODU ou dificuldade no acionamento de meios. Não lhe sei especificar em concreto o motivo dessas falhas ou sequer datá-las no tempo e permitir dizer-lhe com segurança de quanto é que estou a falar. Claro, exatamente. Mas o que eu queria aqui era saber se a senhora Secretária-Geral tinha essa noção. E, portanto, quando recebeu estes pré-avisos de greve, que foram da Federação Nacional de Sindicatos Independentes de Administração Pública, do Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Serviços e Entidades e do FESINAP, e também do STEP, a senhora Secretária-Geral do Ministério da Saúde não se lhe assumou nenhuma preocupação sobre o que é que iria ocorrer no sistema de saúde nacional nesses dias? Com tantas greves a confluírem ao mesmo tempo? Sr. Deputado, enquanto cidadã, como é evidente, enquanto Secretária-Geral, entendo que fiz efetivamente aquilo que me competia. Se vir, eu tenho uma nota de rodapé no meu contraditório. A Secretaria-Geral trata dezenas de greves, ou recebe dezenas de pré-avisos de greve, que trata para efeitos de recolha de elementos estatísticos e não para outros.
Mas atendendo às atribuições da Sra. Secretária-Geral de difusão de informação e também com base nos princípios da administração pública de colaboração e de persecução do interesse público, não acha que lhe podia ficar instalado um assomo de preocupação e pelos meios que lhe estavam ao seu alcance, porque de facto é uma pessoa muito conhecedora pelo seu currículo da estrutura do Ministério da Saúde, fazer valer essa preocupação por todo o Ministério e, inclusivamente, contactar as instituições que não estavam direcionadas nesse e-mail, porque esse e-mail estava endereçado, não é? Foi o que nos foi dito aqui pelos sindicatos. E, portanto, era natural que viesse esse assomo de preocupação. Sr. Deputado, eu não consigo dizer de cor, mas tenho a certeza absoluta que havia alguns e-mails que vinham em BCC, portanto, eu não faço a menor ideia a quem eram dirigidos. Quanto à divulgação e às funções que a Secretaria-Geral, às atribuições que a Secretaria-Geral tem em matéria de difusão de informação, não é esta informação. Volto a dizer, a difusão de informação ao público, atendimento ao público, difusão de informação pelos canais institucionais do Ministério da Saúde e não difusão a outras instituições. Tanto mais que nunca se tinha colocado a questão de as instituições visadas por pré-avisos de greve não saberem que tinham greve. Portanto, eu não poderia partir do pressuposto que isso iria acontecer. Até porque, volto a dizer, eu peço desculpa de ser jurista e de me agarrar ao que diz efetivamente a lei, porque é aquilo que eu tenho para funcionar. E ou o pré-aviso era idóneo, e o INEM tinha que ter conhecimento, ou o sindicato tinha que ter notificado diretamente o empregador público. O empregador público é a instituição concreta onde os trabalhadores trabalham e podem aderir à greve. Como dirigente de primeiro grau do Ministério da Saúde, não lhe assoma um acesso de consciência e de responsabilidade por estas 11 mortes, pelo menos por estas 11 mortes, e pelos milhares de pessoas que ficaram com chamadas por responder e pelo colapso do INEM? Não lhe fica Para terminar, Sr. que podia ter feito alguma coisa mais para evitar que isto acontecesse e não se escudar assim tão rigidamente com o cumprimento estrito da letra da lei? É que eu acho que quem serve publicamente o país, acho que deve ter esse serviço, essa missão, ter esse assomo de missão e de tentar entregar aos portugueses... Sr. Deputado, já ultrapassou largamente o seu tempo? Desculpe. Sr. Deputado, eu sou uma servidora pública e tanto o sou que não tenho nenhum contrato de trabalho em funções públicas e ainda assim sirvo a administração pública e sirvo os cidadãos. E sirvo, se calhar nunca tive, porque me esforço e trabalho efetivamente, Sr. Deputado. Eu creio que nunca ninguém pôs em causa a minha capacidade de trabalho ou a minha competência técnica. Quanto às imputações que pretendo fazer à minha pessoa ou à Secretaria-Geral sobre aquilo que infelizmente aconteceu no INEM, eu devo dizer-lhe que não. A competência não é da Secretaria-Geral, a competência não é da Secretária-Geral. Nenhuma destas tristes circunstâncias impende sobre a Secretaria-Geral e não, como lhe digo, ou do sindicato ou do INEM. Da Secretaria-Geral não é, nem de qualquer outra instituição do Ministério da Saúde. Vamos passar ao grupo parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Marina Gonçalves. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a doutora Ana Brito Pedrosa. A primeira pergunta que eu lhe fazia, para que fique aqui muito claro o âmbito desta audição, é que competências tem relativamente ao INEM? Sra. Deputada Pedroso, desculpe. Não faz mal. Eu não tenho qualquer competência relativamente ao INEM. E relativamente à articulação com o Ministério da Saúde e, em concreto, no que diz respeito a greves e a pré-avisos de greve, que tipo de competências é que tem? Nenhuma, Sra. Deputada. Muito obrigada. Tendo em conta, então, este ponto de partida, eu pergunto-lhe o que é que mudou no comportamento da Secretaria-Geral do Ministério da Saúde, neste caso em concreto, face a todos os pré-avisos de greve que deve ter recebido desde 2020? Absolutamente nada, Sra. Deputada. Nós tratamos esta greve como tratamos todas as outras, com a mesma diligência e com a mesma preocupação face àquilo que são os interesses dos trabalhadores, naturalmente, mas face àquilo que são os direitos dos utentes. Portanto, tratamos como tratamos todas as outras.
Muito obrigada. Faça este enquadramento que é muito importante e objetivo para percebermos qual é o âmbito das perguntas que também lhe devemos dirigir. Eu agora vou-lhe fazer uma que, na verdade, não cabe no âmbito das suas competências diretas, mas também em algo que tem sido bastante estado presente nestas audições, que são as percepções também. Eu perguntava-lhe, tendo em conta que todos conhecíamos que iria existir uma greve naquele período, tendo em conta a informação que temos sobre os pré-avisos e sobre aquilo que o sindicato fez, se considera que efetivamente o INEM, ou que o INEM não tinha conhecimento, se acha difícil que o INEM não tivesse conhecimento prévio dessa greve? Senhora deputada, é que eu não quero fazer insinuações injustas para as quais não tenho sequer qualquer base a que me possa ater, mas tentando responder o melhor que posso. O próprio Inspetor-Geral da Saúde admite no relatório preliminar que a greve era do conhecimento público. Portanto, se é do conhecimento público, eu desconheço, confesso que desconheço mesmo, não sei se há algum acordo coletivo de trabalho que seja aplicável para esta situação e que possa ter descansado o INEM para este efeito. A greve era pública. Muito obrigada. Do conhecimento que tem, de como têm funcionado as várias greves, do acompanhamento ainda aqui indireto em ministérios, na Secretaria-Geral, por onde foi passando, houve algum procedimento que tenha verificado que fosse diferente por parte do INEM face a outras greves, nomeadamente na definição de serviços mínimos? A minha questão é, do conhecimento e do acompanhamento que foi tendo, aliás, na sequência da pergunta, se foi acompanhando ou não diretamente o INEM, se houve alguma diferença no comportamento do INEM naquela que é, partindo do pressuposto que havia um conhecimento do pré-aviso de greve, se houve aqui assim uma diferença de comportamento por parte do INEM? Senhora deputada, aquilo que lhe posso dizer é que, de facto, o INEM, perante 3 greves mais ou menos simultâneas, conseguiu agir relativamente a 2 delas. Portanto, eu diria que não era expectável que não tivesse conhecimento desta greve ou que não agisse na procura da definição de serviços mínimos, se é que eles não estavam definidos por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho que desconheço. Muito bem, não sei se terá resposta para o que lhe vou perguntar a seguir, mas vou-lhe perguntar também da sua experiência nos ministérios por onde passou, na sua experiência na Secretaria-Geral, quanto mais seja de acompanhamento direto dos casos e se calhar desta articulação que certamente terão com o Ministério da Saúde, ainda que noutras áreas. Da parte do Ministério da Saúde, qual era o tipo de acompanhamento que nas várias funções por onde passou, qual era o tipo de acompanhamento que fazia destas greves, do ponto de vista da ação direta junto do INEM, junto da Secretaria-Geral, junto dos sindicatos, havia alguma articulação prévia e se houve alguma mudança face a este caso em concreto, ou alguma diferença? Mas estava a perguntar quando eu estava em gabinetes ou em geral? Na verdade, estou-lhe a falar de toda a experiência que tenho acumulada na área da saúde, que tipo de exemplo é que nos podia dar aqui e se houve alguma diferença face a este caso em particular? Senhora deputada, eu recebi reencaminhado por gabinete ministerial estes pré-avisos de greve, houve uns que recebi diretamente na Caixa de Correio e outros que me foram reencaminhados pelo gabinete, creio que da senhora Ministra, e que foram também enviados à CSS, que é a entidade que gera os recursos humanos do Ministério da Saúde, e à Direção Executiva, que é a entidade que dirige a gestão executiva do SNS, e o INEM, eu recordo, o INEM integra o Serviço Nacional de Saúde, portanto, não me recordo se foi também enviado diretamente ao INEM ou não, mas creio que não, porque o INEM diz que não teve conhecimento de uma delas. Terão sido enviadas certamente para que cada um, dentro das suas próprias atribuições, pudesse fazer aquilo que lhe competia. Presumo, mas não sei se posso presumir, como é evidente, que todos partimos do princípio que, volto a dizer, eu sei que me estou a repetir, mas volto a dizer, ou a greve estava corretamente convocada e o INEM tinha que ter conhecimento direto e próprio, ou a greve não foi bem convocada, o meio não era idóneo e a greve era ilegal. Não há problema em repetir, porque acho que as ideias também têm que ficar bem sedimentadas. Nós também repetimos parte dessas perguntas. Eu vou voltar ao mesmo tema relativamente ao Ministério da Saúde e ao papel do Ministério da Saúde. E perguntava-lhe só para confirmar, o Ministério da Saúde envia este pré-aviso de greve para a Secretaria-Geral para efeitos das competências da Secretaria-Geral? Precisamente, eu tratei este pré-aviso como qualquer outro, ou seja, quando recebo um pré-aviso de greve,
Aquilo que faço é, vejo se é preciso fazer alguma recolha estatística dos trabalhadores com absentismo. Isto porquê? Porque muitas vezes recebemos prévios de greve que são dirigidos, imagine, a um único estabelecimento, a um hospital ou a um centro de saúde, coisas muito parcelares, que podemos confiar que a instituição em causa nos reportará o número de trabalhadores em absentismo, mas se estivermos a falar de uma greve mais alargada, então teremos que padronizar o tipo de recolha que fazemos para podermos habilitar os membros do Governo com o número de trabalhadores que efetivamente aderiram à greve. É exclusivamente para esse efeito que eu recebo prévios de greve e que os trato. Portanto, posso concluir que aquilo que fizeram neste caso foi exatamente o mesmo que fizeram nos outros casos, em todas as outras greves, onde as consequências não foram as mesmas deste caso, precisamente porque faltou um ato de uma entidade que não era a Secretaria-Geral do Ministério da Saúde. Absolutamente. Muito bem, muito obrigada. Perguntava-lhe ainda, tendo em conta o relatório da IGAS e o apontar, pelo menos no relatório preliminar, o apontar por parte do relator de responsabilidade à Secretaria-Geral, se da parte do Ministério da Saúde houve alguma articulação com a Secretaria-Geral no sentido de concordar ou discordar deste relatório, se houve alguma articulação por parte da Secretaria-Geral também com o Ministério da Saúde, que imagino que terá ficado preocupado com o relatório preliminar também, que foi de conhecimento de todos, infelizmente, conhecimento público de todos, se houve alguma articulação com o Ministério, e se nos pode também, nesse sentido, dizer qual era a posição do Ministério da Saúde relativamente às competências da Secretaria-Geral e se também concorda com as competências que aqui estamos a referir objetivas e legais da Secretaria-Geral. Senhora Deputada, eu quando tive conhecimento público do relatório preliminar, a primeira coisa que fiz foi, obviamente, tentar e conseguir falar com a Senhora Ministra para lhe dizer que não estava absolutamente de acordo com aquilo que estava no relatório preliminar e que iria proceder ao contraditório nos termos em que vinha fazer. E devo dizer-lhe que, obviamente, dei conhecimento deste exercício de contraditório à Senhora Ministra da Saúde, ao mesmo tempo que o enviei para a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde. Eu nunca tive qualquer informação ou qualquer percepção por parte da Senhora Ministra da Saúde que havia qualquer espécie de discordância ou de suspeita face às competências da Secretaria-Geral ou à forma como elas são exercidas. Portanto, concluindo também, tendo em conta essa articulação com o Ministério da Saúde e numa não oposição, não apenas ao contraditório, porque aí também está dentro daquelas que são as vossas também, não apenas competências, mas também os vossos direitos, mas também por aquilo que foi dizendo ou não dizendo o Ministério da Saúde, aquilo que podem observar é que há alguma convergência naquelas que são as competências da Secretaria-Geral e, portanto, o seu papel no pré-aviso de greve. Absolutamente, sim. Eu deixava-lhe uma última pergunta. A quem é que imputa verdadeiramente, ou quem é que acha que se deve imputar esta responsabilidade pela não definição de serviços mínimos? Senhora Deputada, não me compete mesmo fazer essa apreciação. E não querendo escudar-me no meu papel de jurista, mas que é o meu papel de jurista, porque é a minha profissão desde há décadas, sabem com certeza que há jurisprudência que vai fazendo a análise sobre quais são os meios idóneos para publicitar a greve. Há um parecer, o relatório da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde fala num parecer da ACSS que eu não tive acesso e que não, portanto, não sei verdadeiramente o que lá diz, que terá feito uma análise sobre os contornos legais desta greve e que terá dito que estava devidamente convocada. Pois estava devidamente convocada, teria de ser a instituição visada a acautelar os serviços mínimos, se eles não estivessem previamente definidos em instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, o que desconheço. Já terminei o tempo, portanto era só para agradecer. Muito obrigada. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do LIVRE. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Moacho. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento também a doutora Ana Margarida Pedroso. Agradeço também as respostas que nos deu até ao momento. A hora já vai longa e, portanto, não vou também estender desnecessariamente as questões que lhe vou fazer. Ainda assim, acho que já está claro, no fundo, para quem não fosse claro qual o papel da Secretaria-Geral, mas ainda assim, quanto mais não seja para ficar o registro, gostaria de lhe colocar algumas questões. Alguma vez, enquanto exerceu estas funções de Secretária-Geral, lhe foi pedido que tivesse algum tipo de comportamento, atitude, de medida que tomasse relativamente a uma greve
diferente daquela que tomou relativamente a estas greves? Nunca, e por nenhum membro do Governo, porque eu sou secretária-geral, não só com este membro do Governo. Portanto, desde que exerce funções desde março de 2020, nunca. Portanto, também nunca lhe foi pedido, também nunca lhe foi exigido, também nunca esteve sequer envolvida na gestão política de uma greve, nomeadamente a negociar serviços mínimos ou até algum tipo de intervenção nessas matérias, certo? Nem poderia, porque estou numa componente da administração pública e não numa componente política. Mas também não poderia por outro motivo. É verdade que a Secretaria-Geral pode prestar apoio jurídico aos membros do Governo e presta em muitas situações. Portanto, se nos tivessem pedido alguma espécie de parecer sobre alguma coisa de uma greve, com certeza teríamos feito. Agora, em termos de gestão de serviços mínimos, gestão de recursos humanos, não. E não o poderíamos fazer porque extravasa claramente as nossas atribuições. Não temos quaisquer atribuições para esse efeito. E nestas greves em concreto, portanto, de outubro, novembro de 2024, foi-lhe pedido algum tipo de apoio por algum membro do Governo, seja a Ministra da Saúde, seja algum dos Secretários de Estado? Não. E tem conhecimento portanto, nestas comunicações que foram feitas, nestes pré-avisos de greve, tem conhecimento, ou pode-nos confirmar se eles também foram comunicados aos membros do Governo? Deixe-me só esclarecer uma coisa antes. Às vezes há alguma confusão entre a Secretaria-Geral e os gabinetes ministeriais, mas são entidades obviamente distintas, escuso dizer, mas são entidades distintas também para efeitos de tratamento do expediente, ou seja, o expediente não é comum, os gabinetes ministeriais têm um gabinete de apoio que faz o expediente, que é completamente autónomo da Secretaria-Geral, e a Secretaria-Geral tem o seu próprio expediente. Portanto, eu não tenho acesso àquilo que está registado no sistema de gestão documental em uso nos gabinetes ministeriais. Aquilo que posso dizer que tiveram conhecimento é só porque me reencaminharam para efeitos das minhas atribuições. Eu recebi, não lhe sei dizer se todos, porque de facto não me lembro de memória, até porque alguns eu recebi diretamente. E, portanto, posso ter recebido duplicado e não me lembrar, porque como era duplicado, não estou certa de porque vier que recebi. Agora, sei que os gabinetes receberam, pelo menos alguns desses pré-avisos, porque me reencaminharam. Muito bem, muito obrigado. Relativamente aos procedimentos que são seguidos na Secretaria-Geral do Ministério da Saúde relativamente a estas matérias, houve algum procedimento que tenha sido alterado em função destas greves? Há alguma coisa que a Secretaria-Geral agora faça de maneira diferente, até na sequência destas recomendações que o próprio relatório fazia? Ou foi-lhe dada alguma instrução por algum membro do Governo para que a Secretaria-Geral deveria começar a ter algum tipo de atitude, de ação diferente, neste caso, neste tipo de situações? Sr. Deputado, os procedimentos que temos hoje eram os procedimentos que tínhamos na altura e eram os procedimentos que já tínhamos antes. Portanto, não temos qualquer alteração ao nível dos procedimentos. Não recebi qualquer instrução por parte de qualquer membro do Governo no sentido de alterar estes procedimentos. Continuamos a implementá-los da forma que consideramos estar correta. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não tenho mais perguntas. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar agora a uma segunda ronda de perguntas. Nesta segunda ronda, os deputados farão as perguntas em bloco e o depoente vai ter a oportunidade de responder no final. Portanto, pedir que anotasse todas as perguntas que serão colocadas e passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado do Partido Social Democrata, Francisco Pimentel. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Secretária-Geral, rapidamente, para pôr aqui as questões como são. Vejo aqui que o seu currículo é um currículo rico em termos de aquilo que foi o seu desempenho político nos sucessivos governos. Foi adjunta do Ministro da Saúde, Correia de Campos, foi adjunta do Secretário de Estado adjunto, Francisco Ramos, foi adjunta e chefe de gabinete do Secretário de Estado da Saúde do 18º Governo Constitucional e, portanto, foi chefe de gabinete da Secretaria de Estado da Saúde do 21º Governo Constitucional, isto é, do Governo do Partido Socialista, o que é legítimo num país democrático. Mas, com esta sua experiência política e esta sua sensibilidade política para as questões da saúde, não é propriamente uma novata no cargo de Secretária-Geral. Com esta experiência e este background, e não seria avisado da sua parte, tendo tido conhecimento nomeadamente de um dos pré-avisos, de um dos sindicatos, que era um pré-aviso geral,
de greve geral, com a sua experiência política na área da saúde, não acha que deveria ter a obrigação ética e moral, neste caso, de, relativamente à ministra, de quem é secretária-geral, alertar para o facto de haver dois pré-avisos de greve coincidentes no mesmo período temporal? E depois também dizer-lhe que, de acordo com a orgânica da Secretaria-Geral do Ministério da Saúde, compete não só apenas arquivar os pré-avisos de greve, mas compete fazer outras coisas mais, nomeadamente prestar apoio administrativo, técnico e jurídico, que é a sua área, e de contencioso aos gabinetes dos membros do Governo. Ora, a senhora Secretária-Geral teve conhecimento de pelo menos de um pré-aviso de greve genérico que não teve acesso ao INEM. Acha que não devia ter a obrigação ética, jurídica também, política, de alertar o Ministério e de alertar o INEM para esse facto, tendo em conta as funções perseguidas pelo INEM? Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Secretária-Geral. Existe um estudo académico que nos diz que entre 2012 e 2018, anos em que a senhora tinha funções em gabinetes políticos, digamos assim, ministeriais, sim, até 2011, e depois foi a Francisco George e... não, desculpa, aqui estava exatamente fora dos gabinetes ministeriais, exatamente. E, portanto, neste período houve 127 greves apenas hospitalares e no âmbito da saúde. E nos anos anteriores existiram também, entre 2012, antes de 2011, 2012, existiram também cerca de 811 registros, portanto, até 2023, 811 registros de greves na DGAEP. Ora, neste seu percurso académico, não era normal o Ministério da Saúde fazer passar entre os vários organismos sob a sua dependência todos os pré-avisos de greve que recebia? Ou seja, porque nós sabemos que a Sra. Ministra da Saúde recebeu estes pré-avisos de greve, tal como a Sra. Secretária de Estado, que tinha a tutela. Gostava de lhe perguntar, uma vez que já se dirimiu dessa competência e explicou aqui que, de facto, não está dentro das suas atribuições, o que compreendemos, ainda que, do ponto de vista pessoal, pudesse ter feito esse alerta por entre os vários institutos do Ministério, que certamente conhecerá, mas gostava de lhe perguntar, então, se acha normal que o INEM, um dos principais institutos do Ministério da Saúde, não tenha tido nenhum reencaminhamento desse pré-aviso de greve por parte da tutela, tanto da Secretaria de Estado como da própria Sra. Ministra, desses pré-avisos de greve. E não estou a falar só no Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, porque esse foi enviado diretamente, estou a falar das outras duas greves que ocorreram para terminar, Sr. Deputado. Muito obrigado. Muito obrigada. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Marina Gonçalves. Muito obrigada, Sra. Presidente. Vou fazer um desabafo e vou fazer uma pergunta. O desabafo é que eu também fiz parte, tenho experiência de gabinetes ministeriais e posso dizer que nunca articulei com secretarias-gerais pré-avisos de greve, mas articulei diretamente com as entidades. E felizmente as coisas foram sempre correndo bem, ainda que não sejam áreas diretamente relacionadas com a saúde, mas dizer-lhe que partilho da reflexão que fez sobre o funcionamento, nomeadamente do papel do Ministério, neste caso da saúde, e dos ministérios por onde passei, e da diferença de papel entre uns e outros, é o tal alerta moral e social e o peso que se calhar temos que avaliar, não nas funções que desempenha, mas se calhar nas funções executivas que até nós também desempenhamos aqui no Parlamento, também devemos fazer essa reflexão. Este é o meu desabafo. Agora vou à pergunta. Quando saiu o relatório preliminar da IGAS, a Sra. Ministra da Saúde confessa que houve uma falha de comunicação, diz que ela existindo é importante que se revejam os procedimentos de informação e de comunicação e depois diz, se não temos, estou a citar a Sra. Ministra, se não temos os procedimentos mais adequados, temos de tomar desde já ações para essa correção, mesmo antes do relatório final. Isto foi a 27 de fevereiro de 2025 e, se eu ouvi bem, disse que não houve nenhuma diferença, nenhuma alteração no funcionamento quanto à comunicação e à articulação de pré-avisos de greve que existiram certamente depois com a Secretaria-Geral do Ministério da Saúde. E a minha pergunta é muito concreta, se isto não é
a concretização daquilo que, na verdade, temos estado a discutir nesta audição, é que a Secretaria-Geral do Ministério da Saúde, como não está neste processo de comunicação, também não teve nenhuma alteração. E, portanto, eu pedia-lhe que confirmasse estas duas dimensões, que efetivamente não houve nenhuma dimensão nos canais de comunicação, nenhuma alteração nos canais de comunicação onde a Secretaria-Geral do Ministério da Saúde tivesse uma mudança em função da falha que a Sra. Ministra disse que ia corrigir desde já em fevereiro de 2025. 2, se também concorda que isto é a assunção de que a Secretaria-Geral do Ministério da Saúde não tem qualquer intervenção num procedimento de pré-aviso de greve e da definição de serviços mínimos. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tenho a palavra do Grupo Parlamentar do Partido Livre, deputado Paulo Molacho. Obrigado, Sra. Presidente. Eu confesso que não estava sequer a pensar em inscrever-me na segunda ronda, mas não resisti a fazê-lo e a fazer uma pergunta, se calhar, mais num tom provocatório, mas entenda também que a provocação não é tanto para si, mas mais para esta tentativa que parece que está aqui a acontecer de a responsabilizar a si pelas falhas, quase tornando-a um bode expiatório da incompetência de uma ministra e de um governo a gerir esta situação, tentando imputar à Secretaria-Geral competências que a Secretaria-Geral não tem, tentando-lhe imputar a si competências que não tem e dizendo-lhe, bom, mas se não tinha estas competências devia ter ido além da lei, devia ter ido além das suas competências. Talvez outras coisas se dissessem de dirigentes que vão além das suas competências. Mas também o que dizer do próprio Primeiro-Ministro, cujo gabinete também recebeu a comunicação da greve, acusou essa recepção da greve e, portanto, talvez devamos também chamar o Sr. Primeiro-Ministro aqui à Comissão Parlamentar de Inquérito e imputar-lhe a ele diretamente responsabilidades. Mas, enfim, a pergunta que lhe deixo é precisamente essa: se acha que está a haver também uma tentativa de a responsabilizar a si sobre aquilo que foi a incompetência de outros e a falta de gestão política de uma greve, que havia conhecimento dessa greve, que nada se fez para impedir essa greve e que claramente teve consequências, e é precisamente para isso que esta CPI está aqui, mas não para imputar responsabilidades e para arranjar bodes expiatórios. Deve ser mesmo para encontrar quem são os responsáveis pela falta de gestão e pela falta de competência política para gerir o Ministério da Saúde. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder a este conjunto de questões, dou a palavra à doutora Ana de Brito Pedroso. Obrigada, Sra. Presidente. Começando pela ordem pela qual as perguntas me foram colocadas e, portanto, respondendo ao grupo parlamentar do PSD, perguntando-me se eu considero ter uma obrigação ética e moral de alertar para o facto de existirem 2 pré-avisos de greve simultâneos. Eu estou muito tranquila com o cumprimento estrito das minhas atribuições. Eu não tenho qualquer dúvida que cumpri tudo aquilo que devia ter cumprido e, portanto, não tenho qualquer obrigação ética ou moral de alertar para o facto de existirem 2 pré-avisos. Nós já tivemos várias outras situações de greves simultâneas. A lei é muito clara naquilo que deve ser feito e, portanto, os sindicatos têm um papel, as entidades empregadoras têm outro papel. Eu tenho um papel quando a greve visa trabalhadores da Secretaria-Geral e, nesse caso, eu sou a entidade empregadora. Fora desse caso, não. Perguntou-me também se, no âmbito das atribuições da Secretaria-Geral de prestar apoio administrativo e jurídico aos gabinetes ministeriais, se não devia ter obrigação de alertar o INEM, por um lado, e o Ministério da Saúde, por outro, para a existência destas greves. Eu volto a dizer que eu não tenho forma de saber se o INEM recebeu ou não recebeu o pré-aviso, porque eu tenho que partir do pressuposto que, se há um pré-aviso que foi comunicado num site, ele foi devidamente comunicado e o INEM teria que ter conhecimento. Caso contrário, eu tenho que partir do pressuposto que o pré-aviso foi dirigido ao INEM. Eu recebi pelo menos um dos e-mails com todos os destinatários em blind carbon copy, portanto não tenho como saber isso. Portanto, a não ser que eu passe de repente a reencaminhar todas as informações que recebo para cumprimento das minhas atribuições, pensando nas atribuições das outras instituições e de que maneira é que podem ou não ter recebido essa comunicação, não creio que tenha essa obrigação. É mais avisado eu cumprir o princípio da legalidade e o princípio da competência e não fugir àquilo que a lei me diz que posso fazer. E eu acho que não falhei nenhuma pergunta daquelas que me colocou. Depois, peço desculpa. Desculpe, não percebi. Desculpe. Grupo Parlamentar do Chega.
Perguntou-me se os pré-avisos não deviam vir todos, então, à Secretaria-Geral. E eu, se calhar, há bocadinho não fui muito clara. A entidade que tem responsabilidade na gestão dos recursos humanos do Ministério da Saúde é a Administração Central do Sistema de Saúde, não é a Secretaria-Geral do Ministério da Saúde. A entidade que tem atribuições em matéria de gestão executiva do Serviço Nacional de Saúde é a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, não é a Secretaria-Geral do Ministério da Saúde. A lei diz, eu peço desculpa de me repetir, a lei diz claramente a quem é que têm que ser enviados os pré-avisos de greve e não é, obviamente, à Secretaria-Geral ou às Secretarias-Gerais em abstrato, que têm funções muito claras e nas quais esta não se insere. E depois perguntou-me, se eu não tomei nota erradamente, se o INEM não devia ter recebido os pré-avisos via gabinetes. Eu sei que eu recebi, sei que foram também enviados, porque vi no relatório, à CSS e à Direção Executiva, e em alguns casos foram enviados, algumas destas greves foram também enviadas às unidades hospitalares, às unidades locais de saúde e aos IPOs. Mesmo que o gabinete tivesse comunicado ao INEM, que não sei se o fez em todos os casos ou não, não era o gabinete também que competia fazer esta divulgação. Pode dizer-me que ela pode ser feita noutro plano, eu estou-lhe a falar no plano jurídico, não era também o gabinete que tinha de o fazer. E eu acho que também não falhei nenhuma das perguntas que me deixou. Pronto. Grupo parlamentar do PS, que me pergunta sobre as declarações que a senhora Ministra fez quando foi conhecido o relatório preliminar, dizendo que terá havido uma falha de comunicação e queria tomar ações para corrigir. Eu não sei se foram tomadas ações para corrigir ou não. Podem ter sido tomadas e terão sido tomadas certamente. Em relação à Secretaria-Geral, não foram. Como lhe digo, continuámos a fazer aquilo que já fazíamos antes. E, de facto, porquê? Porque o gabinete concordará comigo que cumpre aquilo que está na lei e que a Secretaria-Geral do Ministério da Saúde não tem qualquer responsabilidade na gestão de greves, na divulgação de pré-avisos de greve e nenhuma destas competências era sacável à Secretaria-Geral do Ministério da Saúde. E, se calhar, por isso é que não houve nenhuma ação de correção ou de melhoria de procedimentos, ou seja o que for, que visasse a Secretaria-Geral do Ministério da Saúde. E eu acho que também respondi à sua questão. E, por último, o Grupo Parlamentar do LIVRE. E, se calhar, vou só dizer 3 coisas. Pergunta se eu não acho que devia ter ido além da lei. Não, na verdade, não acho, e desculpe, sou jurista, eu tenho que cumprir o que está na lei. E até lhe diria mais, se eu fizesse para além daquilo que estava na lei, estaria a incorrer na prática de um ato ilegal, de usurpação de competências de outras entidades, portanto, não acho que tenha de ir para além do que está na lei. Mas disse-me também que houve outras entidades que receberam este pré-aviso de greve, e isso, de facto, é o corolário máximo do absurdo do argumento que vem no relatório preliminar da IGAS, que é, então, em última análise, e eu disse isso no meu contraditório, que não sei se teve a oportunidade, terá com certeza a oportunidade de ler, é que, então, em última análise, bastaria qualquer sindicato notificar o gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, que é o líder do órgão máximo da administração pública, para então se considerar que estavam notificadas todas as entidades empregadoras de toda a administração pública, sejam elas da administração direta ou indireta ou setor empresarial, e que, portanto, a partir daí começaria a contar o prazo de 24 horas para as entidades poderem pedir a definição de serviços mínimos. Isso não faz qualquer sentido e é um raciocínio absurdo. Agora, não vou também fugir à provocação que me faz, se eu sou um bode expiatório ou não. Eu não me sinto bode expiatório por parte da minha tutela, não sinto. Eu apresentei o meu contraditório, ele foi recebido, não tive qualquer sinal de falta de confiança ou fosse do que fosse, faça isto, portanto, não. Se eu considero que a Secretaria-Geral é remotamente responsável por alguma destas questões, não considero a Secretaria-Geral. Os serviços que eu dirijo, a Secretaria-Geral não são de todo responsáveis por qualquer destas circunstâncias. E eu acho que também respondi às suas questões. Obrigada. Desculpe. Muito obrigada, doutora Ana de Brito Pedroso. Senhoras e senhores deputados, damos por terminada esta audição. Boa noite.